Ir à igreja não significa que você está no reino. Isso te confronta. É pesado, né? Isso te faz pensar, isso te faz refletir. Ir à igreja não significa que você está no reino. Tem gente que vai à igreja, mas não perdoa. Tem gente que vai à igreja, mas tem maus olhos. Tem gente que vai à igreja, mas não perdoa. Não esquece o passado. Tem gente que vai à igreja, mas não é fiel. Tem gente que vai à igreja, mas não ganha almas. Tem gente que vai à igreja, mas não quer compromisso com as coisas do reino. Tem gente que vai à igreja, mas dá mau testemunho. Sabe, ter falhas, ter erros, ter defeitos, todos nós temos. Mas ir à igreja não significa que você está no reino de Deus. Estar no reino de Deus é você ser de Deus, ser semelhança de Deus. Então você perdoa, você ama, você se coloca no lugar do próximo, você ama a Deus acima de todas as coisas, você ama o teu próximo como a si mesmo, você é fiel, você perdoa, você abandona o seu passado, você sabe o que é bom, o que é certo, todas as coisas lhe é lícita, mas nem tudo convém, tem coisas que você sabe que não convém, então você corta, você não tolera, você não vive na mentira, no pecado, você corta o cordão umbilical de fato, de verdade, com aquilo que não presta, ainda que você venha perder, ainda que você venha realmente ser excluído, porque você não faz parte do sistema, não faz parte, sabe, da cúpula, não faz parte daqueles que compactuam, daqueles que ficam puxando o saco. A verdade é essa. Sabe aqueles que gostam de ficar puxando o saco da liderança, só para ter um cargo, para ter uma posição? Não fazem para o reino, fazem para aparecer, fazem para ter um título, fazem para ter status, mas não querem compromisso, não querem aliança, querem aparecer, querem mostrar algo, querem se vangloriar com as suas conquistas, querem mais viver de aparência. Isso é uma fé, sabe, de alto engano. Então deixa aí nos comentários, eu quero o reino de Deus. Quem quer o reino de Deus, honra Jesus, ama, faz o melhor, tanto para quem está em cima, mas também serve aquele que está embaixo. Eu sei que isso é confrontador. Não vive de vitimismo, não vive de engano, não vive de bajulação, serve. Jesus diz, quem quer ser o maior, seja o menor. Quem quer ser o maior, sirva a todos. O servo, ele disse, eu vim para servir. Quando ele lavou os pés dos discípulos, em João capítulo 13, está aqui escrito desse jeito, João capítulo 13, ele diz aqui assim, ó, no momento que ele lavou os pés, na época da Páscoa, ele disse assim, disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Disse-lhe Jesus, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então veja, Jesus veio para servir. Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu sou o Senhor e mestre, e vos lavei os pés, vós devis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Olha aí, versículo 16, João 13, 16. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Olha só, o servo não é maior do que o seu senhor. E ele era senhor e serviu a todos. E deu exemplo para nós. Então significa que também aquele que hoje é senhor, aquele que tem uma liderança, qual é o papel dele? Servir. Toca o sino, deixa o seu like, vamos compartilhar essa live e deixa aí nos comentários, eu quero o reino de Deus. Então, ir à igreja não significa que você está no reino. Isso significa o quê? Você tem frequência, você tem ativação, você não é uma pessoa vazia, mas também você não vive controlado pelo sistema.
você tem consciência do que é servir realmente a palavra de Deus com amor, com obediência, e você vive e pratica isso aqui. É óbvio que é um preço que você vai pagar, mas também você vai triunfar como Jesus triunfou na cruz. Frequentar a igreja não salva, pertencer ao reino transforma. E o que salva é isso. Por isso que Jesus disse em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas vão sendo acrescentadas. Mas é lógico, na igreja, por que o papel da igreja? Qual é o papel da igreja? Formar Cristo dentro de cada um de nós para que a gente leve Cristo para esse mundo aí fora. Esse é o papel, porque está escrito em Hebreus 10, 27 ou 25, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Então, não deixando, não, aqui 27, aqui ó, 25, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros e tanto mais, quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. O dia vai chegar. Então, não é que eu não vou deixar de ir à igreja. Pelo contrário, ir à igreja para buscar o reino e fazer o reino de Deus está dentro de mim. Para aprender, para evoluir, para crescer, para aprender a ser pai, ser marido, ser esposa, ser filho, ser servo, ser patrão, ser homem de Deus, ser mulher de Deus. Então, na bênção do dia de hoje, dessa segunda-feira, aprenda sobre isso. Igreja não é clube religioso. Reino é governo de Deus na sua vida. Então, quando você tem o reino de Deus, Ele te governa. Ele tem a regência. Não é o governo da terra, não é o governo, a liderança da igreja que vai impondo, você pode isso, você não pode isso. Você pode seguir fulano, você não pode seguir Beltrano. Controlando as suas redes sociais, controlando, sabe, o que você come, controlando aonde você trabalha ou não, o que você veste ou não, controlando a sua conta bancária, controlando a sua vida. Se você saiu a hora que você chegou, não, você é livre. Se a igreja quer impor limites em você fazendo isso, isso não é igreja. Isso é um sistema religioso de ditadura. E falar isso para certos líderes é confrontá-los e é óbvio que eles vão te colocar no chilindró. Eles vão te colocar, eles vão querer decapitar a sua cabeça. Por quê? Porque a maioria das lideranças querem ter o controle. Querem ter o controle. Não quero dizer que vai virar bagunça, vai virar baderna, mas é liberdade do Espírito. Aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade. A igreja, o papel dela é transmitir, refletir Jesus. Não é para ficar botando limites, pode ou não pode. Entenda sobre isso. Muitos estão no prédio, mas fora do reino. Isso é confrontador. Isso é pesado. E muitos líderes não têm coragem de falar sobre isso. E eu sei que se isso chegar a muitas lideranças de igreja, eles vão me atacar. Por quê? Porque o que eles querem é colocar um cabresto na cabeça dos seus membros, dos seus obreiros, dos seus pastores, porque eles têm medo de perder membros, eles têm medo de perder pastores. Eles querem ter o controle. Mas como os religiosos da época de Jesus, que queriam ter o controle. Isso é algo que realmente é libertador. Muitas vezes a pessoa quer dizer que é o diabo que está amarrando a vida dela, mas muitas vezes não é o diabo. Como também existe o sistema desse mundo, que quer ver toda a nossa vida sendo escravizada, para que a gente não venha produzir, para que a gente não venha ter prosperidade, para que a gente não venha ter crescimento. Querem controlar. Mas quando a gente entende a Bíblia, Jesus de verdade, o reino dele é de paz, é de alegria, é de transbordo. Sim, se paga um preço. A porta é estreita, a porta é apertada. Mas você não vai viver com medo, alimentado pelo medo. Mateus 7, 21, Jesus disse assim, Mateus 7, 21,
Então, essas lives aqui é para te abençoar, é para você produzir, mas é para te ensinar. Porque Jesus não quer que você viva escravo. Abra o teu entendimento. Jesus disse assim: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, tem muita gente dizendo Senhor, Senhor, te amo, mas, como o profeta Isaías disse, ama da boca para ama com os lábios, mas o coração está longe, longe, longe. Paulo disse em Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo. Presença física não é submissão espiritual. Olha só. Então, quando você realmente tem presença de Deus, você é a igreja de Jesus, dentro de você, Jesus está em você, você vai refletir, vai representar Jesus lá fora nesse mundo, no trabalho, na escola, na faculdade, no campo de futebol, no shopping, numa viagem, num passeio, em qualquer lugar. Quem usa pessoas para sustentar o sistema não serve a Deus. É isso aí. Entenda sobre isso. Quem usa pessoas só para sustentar o sistema não ama, não serve, não ama a Deus. Sistemas religiosos contam com pessoas, mas não cuidam delas. Tá pegando a visão? Isso é pesado, hein? Se essa live chega aí no ouvido de muita gente, eu sei que eu vou ser muito atacado. Sistemas religiosos contam com pessoas, mas não cuidam. E eu falo isso para as pessoas, eu conto com todos vocês aqui, com os membros da igreja, mas eu quero cuidar deles. Eu quero cuidar. A igreja tendo recursos, um membro fiel precisou de sustento, de pão, de água, de roupa, de comida. A igreja tendo condição, por que não comprar? Precisou pagar algo, membro, aquele que a gente sabe que é fiel, que não é sem vergonha, que não está ali para tirar proveito, é fiel, mas está numa condição difícil. Por que a igreja não pode pagar o aluguel dele, da casa dele? Ou uma conta que ele tem para pagar? Mais do que justo, porque ele está ali, servindo Jesus. Mas quando o sistema é religioso, não está nem aí para as pessoas, tirar uma oferta da conta da igreja para dar para o membro, de jeito nenhum. Não façam isso, não faz isso. Por quê? Porque não estão nem aí para as pessoas. Estão aí sim com a igreja, mas não se preocupam com as pessoas. Reino forma pessoas e não plateias. Onde não há discipulado, há manipulação. Quem usa pessoas, né? Então, vou repetir, deixa aí, eu quero o reino, não religião. Toca o sino, compartilha essa live. Eu sei que isso aqui... Vamos compartilhar. Principalmente com aquele irmão, com aquela irmã, sabe? Que ele defende aquela placa daquela igreja, aquela denominação com unhas e dentes. Coloca aquela denominação, aquela igreja dele acima de Jesus. Nem Jesus se agrada disso, rapaz. Mas ele está tão lunático, ele está tão com a mente entorpecida que ele defende com unhas e dentes aquilo ali, mas não perdoa, maltrata, xinga, critica todo mundo, fala que todas as outras igrejas são do demônio, são do capeta, que só lá é certo, que só o que ensina lá é certo, que só lá tem salvação, que em outro lugar não tem salvação. Então isso tem que chegar até ele, porque ele tá sem entendimento. E não é assim, Jesus não veio para dividir. Jesus veio para dividir a gente das trevas, separa a gente das coisas desse mundo. A religião divide pessoas, não Jesus. Então eu quero reino, não quero religião. Isso é forte. Isso é como a palavra diz, né? A minha palavra é como uma espada de dois gumes.
Quando ela entra, divide alma e espírito, juntas e medulas. Paulo disse assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou do reino do Filho para o seu amor. Quer dizer, esse é o reino. Tirou a gente do inferno. O reino muda prioridades, o reino muda decisões. Quem está no reino vive sobre outro governo, o governo do Espírito Santo. Quem só frequenta nunca governa. Nunca governa. Eu não quero só igreja, eu quero viver no reino. Frequência não substitui conversão. Tem gente que tem frequência poderosa na igreja, mas não se converte nunca. Porque ainda é carnal. Alimenta as vontades da carne. Briga, maus olhos, malícia, mentira, engano, prepotência, orgulho. Né? Tá ali com as intenções de querer só buscar ter posição. Isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. Quando Deus vai te promovendo em alguma coisa dentro da igreja ou fora da igreja, lá no seu trabalho, é porque você está agradando Ele. Se tem promoção no mundo espiritual da parte de Deus, se agradou, vai ter promoção do lado de fora. Ele vai te honrar. Mas entenda, frequentar a igreja não significa que você está no reino. Eu sei que é confrontador, mas é libertador. Aí você não precisa nem dizer, sabe o quê? Sai, diabo. Ele vai ter o inferno. O diabo, olhe para mim aqui, olhe para mim. O inferno todo vai ter que sair da sua vida. Todo inferno. Escuta o que eu estou te falando. Satanás, companhia, o inferno todo tem que te deixar. Sem você falar para ele sair. Porque ele sabe que você passou a ter autoridade espiritual. E você tem autorização divina agora para mandar ele sumir, para ele desaparecer da sua vida. Sabe por quê? Não coaduna mais com você. Você é luz de Cristo agora nesse mundo. Vós sois a luz do mundo. Vamos orar? Meu Deus, que é a bênção do dia dessa segunda-feira. Aceleração divina, relógio profético de bênçãos que ela entra. Muda a história. Isso aqui é libertador, é transformador e regenerador, meu Deus. Para uma vida de glória, para uma vida de frequência forte, de ativação, de reino, sem vaidade, sem inveja, sem mentira, sem engano, sem se preocupar com o irmão, sem se preocupar com outras coisas, a não ser com a glória de Deus, em fazer a vontade de Jesus. Meu Deus, eu sei que isso incomoda. Isso é bater de frente contra o sistema religioso, contra as doutrinas dos homens. E muita gente vai ficar com raiva, mas é para fazer as pessoas pensarem para ter uma vida nova. Eu te abençoo, em nome de Jesus Cristo. Seja livre, curado, restaurado e abençoado pelo Espírito e pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, prospere, seja abençoado, leve reino, seja curado, tenha os seus caminhos abertos e tenha vitórias. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. A glória de Deus. E você que tem semeado na obra. A sua semente abre portas para o reino, para que outros sejam ganhos, para que outros sejam salvos e nos dá condição de avançar. Bom dia.